O Saber Direito de hoje é sobre direito processual penal. Nas aulas, o professor Lucas Salles ensina as lições teóricas, as aplicações práticas e a processualística do Tribunal do Júri no Brasil. Não perca! Olá a todos, retomando nosso curso de Direito Processual Penal, especificamente no que toca à parte do Tribunal do Júri. Vimos nas aulas passadas todo o escoço histórico, a origem, a introdução, a consolidação constitucional desse instituto. Ultrapassaram também as fases processuais concernentes ao rito bifásico do Tribunal do Júri. Na aula 3, conseguimos também falar dos debates em plenário, todas as discussões, incidentes, contestações e impugnações. Então, hoje vai ser bastante interessante, nesta aula de número 4, nós falarmos principalmente do que acontece no contexto da sala secreta, tá? Perpassando questionário, votação, dentre outras decisões que podem ser eventualmente proferidas naquela circunstância, e depois falaremos um pouco do provimento jurisdicional da sentença. Então temos bastante coisa sobre a qual conversar nesta aula. Espero que seja bem proveitoso aqui este momento. O Tribunal do Júri, como eu mencionei nos encontros passados e gosto sempre de repetir, tem como uma das suas características aquele conteúdo da incomunicabilidade dos jurados. Até a gente discutiu num dos nossos encontros que a incomunicabilidade ela não é unanimidade no ordenamento, tá? O ordenamento como um todo que lida com o júri, ele não consigna essa unanimidade no que se refere a essa característica. Há inúmeros doutrinadores, há alguns países, mencionei aos senhores nos nossos encontros, que não tratam, tá, essa circunstância peculiar e inafastável da incomunicabilidade dos jurados. Comentei, inclusive, que em alguns ordenamentos, em algumas legislações, em alguns países e, claro, também no Brasil, para parcela importante da doutrina e dos especialistas no tema, os jurados deveriam se comunicar. Isso tornaria, segundo essa parcela, e com a qual eu particularmente compartilho de várias assertivas, a comunicação entre os jurados, o falar, o diálogo, a conversação poderia tornar o julgamento, inclusive, mais dialógico, né? Mais efetivo, porque os jurados teriam, né, conscientização sobre os problemas, sobre os detalhes, sobre as motivações, sobre as circunstâncias que envolveram aquele fato criminoso posto ao julgamento deles. Então, repito novamente que a incomunicabilidade dos jurados, ela é, sim, uma característica peculiar do nosso ordenamento processual penal. Porém, não é unanimidade no que se refere à sua defesa. Vários outros países e inúmeros doutrinadores consideram que a comunicabilidade dos jurados deveria preponderar. Não é o que nós temos, tá? Outro aspecto importante, já que nós vamos falar nesta aula 4 inicialmente da sala secreta, é que o júri preserva o caráter secreto e sigiloso na votação, tá? Tanto para resguardar os jurados sobre seu voto, né? A gente viu, inclusive, isso como uma preservação constitucional, né, dessa garantia para os jurados, que o caráter secreto e sigiloso do sistema é uma importante característica. Não se deve conhecer de que forma o jurado X ou o jurado Y decidiu. Então, o magistrado, depois de encerrados os debates, depois de consignadas aquelas circunstâncias que antecedem o momento de ingresso na sala secreta, ele deixa isso muito claro para os jurados, né? Desde o início, ele fala que os jurados assinarão um termo, que verificarão o sigilo, que verificarão de que forma as urnas estão preservadas com as cédulas, tá bom? Então, isso é bem significativo no campo do Tribunal do Júri. Como funciona o esquema das urnas, né? Os jurados recebem, via oficiais de justiça, 2 cédulas. Eles recebem a cédula do sim e a cédula do não. O magistrado, depois, claro, né, senhores, de toda a explicação do Ministério Público, de toda a explicação da defesa, né, durante os debates, isso fica muito claro. Ele recebe as 2 cédulas, o juiz vai sempre reiterar isso. Muitas vezes, na prática, no dia a dia das sessões, os próprios oficiais de justiça fazem essas considerações, né?
deixando claro, olha, jurados, fixem numa das mãos o sim, fixem numa das mãos o não, para que os senhores consigam, né, memorizar na hora que o oficial de justiça for lá se movimentar com a urna. Então, grande parte das práticas cartorárias, né, trabalham da seguinte forma, né, colocam duas urnas. Na primeira urna, o oficial de justiça se dirige até o jurado, do primeiro até o sétimo, e aí vai dizer, olha, é a urna do voto. E após a explicação de cada um dos quesitos, que eu vou delinear com os senhores, o jurado vai colocar o sim ou vai colocar o não. E aí, na segunda urna, ele vai apenas descartar, eliminar a cédula que ele não utilizou. Primeira urna, a urna do voto, e a segunda urna, a urna do descarte. É assim que funciona, tá? E aí vai ser sempre deixado muito claro para os jurados como isso pode funcionar e preservar as suas garantias, né? Para que os jurados se sintam tranquilos e confortáveis para votar, sem que se saiba, né, de que forma eles procederam ao depósito da cédula, tá? Então, isso, de certa forma, preserva o caráter secreto do sistema. A sala secreta, ela deve ser composta, é claro que na prática, às vezes, algum estudante pede para acompanhar, alguma pessoa acompanha, às vezes algum assessor, quando o processo é muito complexo, né, às vezes minudencia ali os quesitos, detalha, né, toda a votação e pede ali para o magistrado para algum assessor acompanhar, o que seja, tá? Mas, na grande maioria das vezes, magistrado, promotor, defesa, às vezes um assistente de acusação, claro, dependendo do caso, os oficiais de justiça que recolhem, às vezes nem o secretário, às vezes nem um servidor do juízo entra na sala secreta, tá? Isso quando ela existe, claro, né? Porque o código, já antecipando, ele diz, né, que não havendo sala secreta, o juiz pode mandar esvaziar o recinto, seja da audiência, seja do auditório, né? Desse o nome que se deseja. O juiz manda esvaziar, o código autoriza expressamente isso. Então, existem inúmeras comarcas, inúmeras aí Brasil afora, né? Que é um país continental, que não possuem sala secreta. O juiz manda esvaziar para que possa proceder a uma votação segura. E só um detalhe, a título de curiosidade, durante o contexto, por exemplo, agora, né, de Covid, de pandemia, como grande parte, né, não posso dizer em todo o Brasil, mas grande parte, né, enorme parte das audiências e dos júris está sendo completamente sem público, né, só com os atores processuais. Então, na grande maioria das vezes, por conta da questão do distanciamento, etc., os magistrados nem estão fazendo na sala secreta, quando o tribunal a tem. Eles estão fazendo na própria audiência, na própria sessão, sem precisar se deslocar para a sala secreta, que geralmente é muito pequena. O questionário ele é feito da seguinte forma. O artigo 482 do Código de Processo Penal, ele traz a ordem a partir da qual o magistrado deve, né, com, claro, amparo na sua assessoria, na conversação com a defesa, na conversação com o Ministério Público, formular os quesitos, tá? Os jurados, senhores, eles decidem sempre sobre questão de fato, tá? Questão de fato. Os jurados no Brasil, e digo isso porque no nosso primeiro encontro a gente falou sobre algumas considerações no direito comparado. Os jurados no Brasil decidem sobre questões de fato. Isso é muito expresso no artigo 482 e seguintes, tá? Onde se comenta que a análise de fato e sobre se o denunciado deve ser absolvido constitui a tônica, tá, do questionamento. Então, primeiro se questiona, né, claro, sobre materialidade, sobre autoria, dependendo da incursão criminal, se existe ou não o dolo, né, questão da tentativa e da desclassificação, a gente vai falar sobre isso. E também um quesito obrigatório é se o denunciado deve ser absolvido. É isso mesmo, se questiona se ele deve ser absolvido, né? Após as últimas reformas, que já vem aí de mais de 10 anos, há um quesito próprio sobre se o denunciado deve ser absolvido. Os jurados devem responder a isso. Então, 482 fala análise fática e sobre se o réu deve ser absolvido. Os jurados no país não analisam, tá? Não analisam diretamente. Claro que na prática eles acabam recebendo esse conteúdo, mas eles não analisam questões jurídicas, e sim questão de fato, sim ou não, quanto a certa contingência fática. Eles não analisam
matérias de direito. Como funciona a ordem das perguntas? O artigo 483, que eu antecipei aqui para os senhores, trata do seguinte. Quem tiver com código, logicamente, pode acompanhar bem melhor. Primeiro quesito, materialidade do fato. Como funciona isso, né? O crime de homicídio, para darmos um exemplo mais singular, ele questionará os jurados se a vítima tal, etc., etc., no dia sofreu as lesões, na data do fato, sofrendo aqueles detalhes, aquelas agressões que constam lá no laudo cadavérico. Os jurados vão dizer, esse fato, essa existência concreta, ela aconteceu? A gente chama isso de materialidade. Num possível crime de aborto, mesma coisa, né? Vai dizer que a vítima tal, foi sujeita a procedimento de aborto com indução de comprimido, isso. Jurados vão dizer, isso existiu ou não. A gente chama isso de materialidade do fato, sem que seja preciso adentrar, claro, as discussões mais próprias da teoria do direito penal, né? Sobre o crime material, o crime formal, o que seja. Estou apenas mencionando para os senhores que isso é o que se chama de materialidade. No segundo momento, será perguntado aos jurados sobre autoria, tá? Sobre autoria. Aí vem as perguntas mais lógicas e elementares, né? O denunciado X, fulano, praticou o crime executando mediante disparos de arma de fogo a vítima? Aí os jurados vão dizer sim ou não, né? A gente chama isso de autoria. Participação, mesma forma, né? A gente vai falar, inclusive, também já antecipando, que sendo 2 denunciados, sendo 3 denunciados, sendo 2 crimes, sendo 3 crimes, as ordens são distintas, tá? Em quesitos separados, distintos e separados, né, por consequência. Então, não deve ser no mesmo quesito. O Código diz de maneira muito expressa que deve ser formulados em séries próprias, né, em quesitos distintos e séries próprias. Série 1, denunciado 1, série 2, denunciado 2, e assim sucessivamente, caso haja imputação de mais de um crime. Aí o terceiro quesito, segundo o artigo 483, se o acusado deve ser absolvido. Comentei, né, inclusive, aqui quando a gente estava iniciando, que esta é uma pergunta obrigatória. A gente chama isso de quesito absolutório genérico. Se questiona pura e simplesmente se o acusado deve ser absolvido, né? Então, isso é objeto de muita crítica, né? Muitas vezes o Ministério Público, né, de maneira majoritária, fala sobre isso, sobre a crítica que se faz, porque questiona-se a autoria, materialidade e não se o jurado condena. Questiona-se se o jurado absolve. Vem toda aquela discussão a respeito de punitivismo e garantia a qual a gente está acostumado. Aí o quarto quesito vai perguntar sobre causa de diminuição de pena. As causas de diminuição invocadas pela defesa, vamos falar sobre isso também mais para frente, elas são questionadas antes das causas de aumento e supostamente, caso haja, qualificadoras invocadas pela acusação. Então, a causa de diminuição vem primeiro no inciso 4 e depois no inciso 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena. Em seguida, o Código, ele menciona, é importante que a gente fala, alguns parágrafos, tá? Quem está com 483 pode acompanhar, e eu não gosto, nem pretendo aqui ficar lendo os dispositivos, mas só para os senhores acompanharem. Nos parágrafos, vai haver algo que é extremamente comum, recorrente, corriqueiro mesmo na prática. Se a imputação, por exemplo, for de um crime tentado, é comum o seguinte quesito. A gente questiona depois do quesito da autoria, caso os jurados a ratifiquem, né, a autoria, a gente questiona se o acusado assim agindo deu início à execução de um crime de homicídio, deu início à execução de um crime de aborto, que seja, tendo em vista que atingindo a vítima não morreu por circunstâncias que não dependeram da vontade do réu. A gente pergunta sobre o dolo de matar, porque como a defesa vai se valer de teses relacionadas a uma suposta desclassificação, é natural que os jurados tenham que responder se o dolo foi de matar ou se o dolo não foi de matar. Então, a gente questiona num quesito próprio a respeito disso. Geralmente, logo ali no terceiro quesito, após, naturalmente, afirmadas materialidade e autoria, a gente questiona sobre dolo. Se os jurados afirmarem o dolo,
tranquilamente, a gente vai avançar e depois questiona os sucessivos. Se os jurados negarem o dolo, opera-se a desclassificação, dispositivo próprio do CPP. Parte para o juiz-presidente a decisão, vamos falar sobre isso mais para frente. É o artigo 492, né, que fala sobre a questão da desclassificação. 492, parágrafo 1º. Então, proclama-se, né, só para a gente concluir quanto a isso, e depois eu avanço para os temas da sentença, que são bem mais interessantes a gente discutir. Quanto à proclamação do resultado, como funciona na prática essa operação? A maioria dos magistrados, né, prefere que o membro do Ministério Público, a defesa, o assistente, sentem próximo, porque esta é a maneira mais correta dele ir executando, quesito por quesito. Senhores, primeiro resultado, votação, maioria, quesito X. Senhores, segundo resultado, votação, maioria, quesito Y. Tá? E assim sucessivamente, né? Para cada quesito, o magistrado vai proclamando o resultado. Outros, sei disso pela prática, preferem que o membro do Ministério Público e a Defesa sentem mais para frente, porque aí fica só a figura do magistrado e é, digamos assim, para ele, né, claro, mais confortável e mais tranquilo conseguir acompanhar, coloca ali os quesitos ao lado da mesa. Então, as duas formas são plenamente válidas. O que importa é que as partes, né, o denunciado não, o denunciado, logicamente, fica do lado de fora. As partes do processo, os atores processuais, ficam todos na sala secreta, né, para que possam acompanhar a proclamação do resultado. Um aspecto bem interessante, também discutimos sobre isso nos primeiros encontros, é sobre maioria, tá, senhores? O nosso Código de Processo Penal, critique-se ou não, ele entende que as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Há outros ordenamentos, comentamos sobre isso, citamos até o caso dos Estados Unidos, onde inúmeros julgados contemplam, né, a obrigação de que seja por unanimidade. Tá? Em outros ordenamentos, tem também a questão de uma maioria mais qualificada, para que seja possível condenar, por exemplo, um denunciado posto a júri. Tá? Então, esquece a questão da unanimidade e da maioria qualificada no país. Aqui é por maioria de votos. O 489 deixa isso muito claro. Seja para condenar, seja para absolver. Na prática, após recolhidos 4 votos num sentido, pelo sim ou pelo não, encerra-se aquela votação. É uma maneira também de preservar, né, essa confiança e esse sigilo do voto dos jurados. Então, repetindo, né, o 489 diz de maneira muito clara que computar-se-á por maioria de votos. Contradições, um artigo bem interessante também, eu gosto sempre de destacar aqui nas minhas anotações, é o artigo que permite, né, que o magistrado, caso haja algum tipo de contradição na votação entre os quesitos, o presidente pode explicar aos jurados em que consiste a contradição e submete a nova votação. 490 autoriza que, caso haja um resultado que, né, naquele momento para o magistrado, condutor e presidente do julgamento, repute contraditório ou incongruente, ele repita a votação. É um dispositivo bem complexo e delicado, porque a fazer isso, né, supostamente entendendo a existência de uma contradição, o magistrado tem que ter o cuidado de não permitir que se induza ou que se instigue o resultado a partir de um sentido ou de outro, né? Às vezes o próprio Ministério Público e a Defesa pedem, né, ali impugnação, né, levantam a mão pela ordem, etc., para o magistrado para permitir uma votação. Já aconteceu isso em várias proclamações de resultado que eu já presenciei, mas tem que ter muito cuidado, só mesmo em casos de muita incongruência na resposta dos jurados que isso deve ser permitido, porque do contrário, né, é bem provável, né, a nossa consciência diz que o jurado pode ser induzido, porque se o magistrado está dizendo que no quesito 2 houve contradição naquele resultado, se ele submeter uma nova votação, é bem intuitivo, lógico, né, é bem intuitivo que os jurados pensem que erraram. Que os jurados pensem que erraram e aí vão querer retificar o seu voto. Então, 490 deve ser visto com muita cautela e muito cuidado nesse sentido de evitar indução, né? Evitar realmente que os jurados sejam induzidos a votar no sentido ou no outro. Tá? Então, proclamado esse resultado, aí o magistrado encerra e diz que vai fazer a leitura da sentença.
A leitura da sentença parte do 492 do CPP. Dispositivo bem interessante também, rico, né, porque ele traz uma previsão expressa no rito do procedimento do júri, né? Existe a previsão da sentença lá no artigo 387 para o rito ordinário e existe essa previsão para o rito do júri. A sentença no tribunal do júri, ela é bem peculiar também, né? A gente sabe que no direito brasileiro, jurados, né, vamos relembrar, analisam questão de fato, o sim ou não a respeito das contingências. Aquela qualificadora do motivo torpe existiu, aquela qualificadora do meio cruel existiu, aquele privilégio invocado pela defesa de violenta emoção, de que o denunciado agiu impelido por alguma causa de valor social ou moral relevante, aquilo ali existiu, análise fática, tá, da contingência. No Brasil, não há, por parte dos jurados, análise de matéria jurídica, né? Então, esse passo, essas etapas, competem ao magistrado. A análise jurídica, a dosagem da pena, a fixação de regime, de que forma pode haver algum tipo de indenização, de que forma pode haver algum tipo de execução, de que forma pode haver decretação de perda de bens, de que forma pode haver suspensão de direitos políticos, manutenção de custódia, liberação de denunciado. Tudo isso compete ao magistrado numa sentença bem peculiar. A sentença, depois de fixado o resultado, né, se for condenatória, lógico, porque se for absolutória não há dosagem de pena, claro. O juiz manda apenas expedir o alvará de soltura, né, recolhendo e, eventualmente, liberando o denunciado, caso ele esteja preso apenas por aquele processo. Na sentença condenatória, a dosimetria ela segue, no início, a sua dosimetria ordinária, dosimetria comum. Seja o artigo 59 do Código Penal, seja o artigo 68 do Código Penal. O famoso sistema trifásico é seguido à risca pelo juiz que profere a sentença no tribunal do júri. Na primeira fase, ele vai analisar circunstâncias judiciais, né, circunstâncias bem conhecidas por quem estuda direito penal, culpabilidade, motivos, antecedentes, conduta social, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, né? Dentre outros detalhes que o 59 e o 68 asseveram, né? Então, personalidade, né? Se salvo engano, foi o que eu não citei, são 8. É só seguir no código, que o código elenca de maneira muito detalhada essas disposições. Aí, no segundo momento, o juiz vai analisar agravante e atenuante da mesma forma, já tem uma peculiaridade sobre isso. E no terceiro momento, ele vai analisar a causa de aumento ou de diminuição. Então, o rito trifásico é seguido. Inclusive, se houver algum tipo de crime conexo, o juiz faz a dosagem da pena tanto para o crime principal como para o crime conexo, da mesma forma que o faz se houvesse um concurso lá no juízo comum. Faz a primeira dosagem da pena para aquele crime, faz a segunda dosagem da pena para aquele crime e verifica se houve algum tipo de concurso, seja formal, seja material, se houve continuidade delitiva, dentre outras considerações. O que a gente tem a mencionar de relevante neste ponto da sentença são alguns aspectos que o 492 pontua. O artigo 492, ele deixa de maneira muito clara, no inciso 1b, que o magistrado considerará circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, tá? Então, como isso funciona? As agravantes e atenuantes não são mais, segundo as últimas reformas do Código de Processo Penal, isso é um entendimento majoritário, né, que a gente acompanha, não são mais quesitadas, elas não são quesitadas para os jurados, agravante ou atenuante. Por exemplo, um agravante da reincidência, um atenuante da confissão espontânea, um atenuante da menoridade relativa, um agravante de crime contra idoso, contra criança, isso não é quesitado para os jurados. Então, o Código deixa claro, e a jurisprudência tende a acompanhar isso, que apenas as agravantes e atenuantes alegadas nos debates. Geralmente, o Ministério Público e a Defesa sustentam e pedem um agravante e um atenuante, e se for alegada no debate, constando da ata de audiência, etc., o juiz pode considerá-la. O juiz não faz de ofício, como, né, via de regra, tem aquela previsão no CPP, também discutida, mas
Existe a previsão. Aqui no rito do júri, as agravantes ou atenuantes, apenas aquelas alegadas nos debates podem ser consideradas. Outra questão importante, quando o código fala de causa de aumento ou de diminuição, a gente tem análise de qualificadoras. Suponhamos aqui um crime de homicídio, né? Qualificadora do motivo fútil, qualificadora do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Incisos 2, 3 e 4, né? Ali, 1 a 4, melhor dizendo. Pode ter a do feminicídio também, do artigo 121, parágrafo 2º, né? O que acontece é que aquela grande discussão de dosagem da pena, né? Se a gente tem, por exemplo, mais de uma qualificadora, o magistrado considera uma para qualificar o crime e fixar a pena base, e as outras qualificadoras vão servir, caso isto aconteça, como agravante genérica, né? Entre os artigos ali 61 e 62. Então, o juiz faz da mesma forma. Ele considera as qualificadoras que os jurados reconheceram e aí usa uma delas, por exemplo, a título de agravante, tudo bem? E causa de aumento e diminuição, a mesma coisa. Se o magistrado verificar que os jurados reconheceram um privilégio, o privilégio entrará como causa de diminuição de pena no momento da dosagem. Um aspecto bem interessante que eu gosto de pontuar diz respeito à questão de uma tese de defesa. Vou pontuar nesse momento, acabei deixando passar em uma disposição, mas não há nenhum problema porque a gente segue falando do momento da sentença e logo seguida a sala secreta. Nas perguntas que são feitas aos jurados, não há mais, nas teses de defesa, já que a gente está falando sobre caso de diminuição, o desdobramento daquele quesito absolutório genérico, né? Anteriormente, era possível quesitar a legítima defesa, inexigibilidade de conduta, algum excludente de culpabilidade, por exemplo. Hoje, no quesito absolutório genérico, os jurados absolvem o acusado, tá? É possível inserir tudo que for tese de defesa. Exemplo, tese de legítima defesa, tese de coação irresistível, qualquer tese de excludente de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal, o que seja, é possível inserir nesse quesito absolutório genérico. Então, às vezes, pode acontecer, um advogado, um defensor menos habituado com o júri, já aconteceu também numa prática que eu vivenciei, pedir o desdobramento do quesito absolutório genérico. Isso não é possível, tá? Todas as teses de defesa são conglobadas, né, naquele quesito absolutório genérico. Então, feito esse comentário, para eu acrescentar aqui, quando a gente analisa causas de diminuição na sentença, o juiz verificará se, né, ultrapassado aquele quesito absolutório genérico, os jurados não quiseram absolver, vai haver alguma causa de diminuição invocada ali naquele momento e reconhecida pelos jurados, certo? Então, é este ponto que eu queria pontuar. Feita a sentença, após analisada a primeira fase, segunda fase, terceira fase, o magistrado, ele considera dispositivos bem tranquilos, quase todos os mesmos do 387, tá? Que analisa lá o rito da sentença no procedimento comum ordinário, com algumas peculiaridades, ou inclusive ler para os senhores uma previsão bem recente, né? Que foi naquele pacote considerado pacote anticrime e incluído pela Lei 13.964 de 2019. Diz o seguinte, o parágrafo 3º do artigo 492. O 492-E, desculpe. Ele manda o acusado se recolher à prisão, tá, para submeter a uma execução provisória em casos de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão. Tá? É o famoso caso, o denunciado solto, né, respondendo em liberdade, ele é condenado a uma pena de 20 anos. Agora, depois de toda a discussão se cabe ou não execução provisória no rito do júri, o legislador, no pacote da Lei 13.964 de 2019, disse de maneira muito clara que o juiz pode recolher ou recomendar a prisão o denunciado, numa espécie de execução provisória. Aí esse parágrafo que eu estava lendo, sobre o qual eu fiz uma confusão, ele diz que o presidente pode deixar de mandar recolher, deixar de autorizar a execução provisória quando, né, ele acha que há questão substancial, que é plausível a reversão da condenação, dentre outros aspectos de proporcionalidade. Então, a execução provisória pode acontecer para esse tipo de condenado a partir de 15 anos,
porém, o juiz pode deixar de fazer essa autorização. Então, é um artigo muito discutido ainda, certamente vai desaguar nos nossos tribunais superiores, já está até desaguando a discussão, então é bom ficar atento a ele, porque agora há previsões já aplicáveis, tá? Já está sendo aplicada a previsão de recolher para pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, com expedição, estou complementando, do mandado de prisão. Então, para aquela grande crítica que se fazia, né, que se faz até hoje, na verdade, ao fato de que muitas vezes ele é condenado a uma pena muito alta, né, e sai em liberdade. Então, esse artigo é bem importante. Aí, retomando para as disposições do 387, o 387 ele também é bem interessante, porque ele diz, né, que o magistrado, neste momento bem relevante da sentença, ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar prisão preventiva. O denunciado que já estiver custodiado vai ser mantido na prisão preventiva, a partir, claro, né, dos seus aspectos ali dos artigos 312 e seguintes. Tem recomendação à prisão para aquele denunciado? Aquele denunciado condenado, seja uma pena de 4, seja uma pena de 15, seja uma pena de 40, o que seja, vai responder ao processo em liberdade? Ele vai ser posto em liberdade? É comum, gente, muitas vezes, que as qualificadoras, por exemplo, invocadas pelo Ministério Público, padeçam ali em plenário, né? Elas falhem, os jurados não acolham, os jurados não ratifiquem, de forma que o homicídio pode ficar simples, na sua forma simples. Às vezes, na sua forma tentada. E o que é que isso gera? É uma pena bem menor. Às vezes, um regime aberto, por exemplo. Então, o homicídio simples parte de 6 anos. Então, dependendo da circunstância, dependendo daquela proclamação de resultado, pode ser que o homicídio fique na sua forma simples. E o que é que isso, né, repito, pode gerar? Um regime que seja incompatível com custódia. E se o regime for incompatível com algum tipo de custódia, o juiz manda recolher. Expedir e recolher o réu às ruas, né? Porque ele é posto em liberdade. E essa disposição é bem importante e mostra a delicadeza da sentença, né? Depois da análise fática pelos jurados, é extremamente relevante que o juiz esmiúce, né, na sua sentença, a questão da custódia preventiva. Outro ponto também bem relevante é o da detração. É um dispositivo que eu particularmente gosto de estudar, porque também o tema não está tão pacificado. O 387, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa, de internação, repetindo, né, muito aquele dispositivo da detração do Código Penal, ele será computado, né, para fim de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. A reforma prevista na Lei 12.736 de 2012, ela permitiu, de certa forma, que o juiz, no momento da sentença, e também isso vale, claro, para o tribunal do júri, estabeleça algum tipo de detração e de cômputo. Suponhamos, o rapaz foi condenado a 15 anos, ficou 3 anos em prisão preventiva. O juiz pode computar aquilo ali para efeito de fixação de regime. O rapaz condenado, ou a moça, o que seja, foram condenados a 10 anos, ficou 6, vamos supor. No DF é um pouco mais difícil, São Paulo também, mas tem alguns estados com alguns tribunais um pouco mais dificultosos ali no andamento, né? Assoberbados, às vezes alguma estruturação. Então, o tempo da custódia preventiva, muitas vezes, é muito próximo até da condenação, do tempo de condenação. Então, o juiz vai analisar se faz a detração. Agora, um aspecto bem importante, que eu gosto sempre de citar, é que não deve ser essa detração operada de maneira automática. A doutrina e a jurisprudência estão se esmiuçando, estão se debruçando sobre isso, e isso não deve ser feito de forma automática. A progressão, por exemplo, entre um regime e outro, ela tem previsão na lei de execução penal, né, na LEP. Então, você não pode fixar e subtrair de maneira automática. Suponhamos 9 anos de condenação para um homicida. Ele ficou, regime fechado, né, a partir de 8, 9 anos regime fechado. Ele ficou 3 anos em prisão preventiva. Em tese, 9 menos 3 poderia permitir a ele um regime semiaberto.
porque 6 anos pode ser, né, ensejar a fixação de um regime semiaberto. Mas grande parte da doutrina e da jurisprudência já está se insurgindo quanto a isso, que a operação não deve ser automática, porque existem outros requisitos. Existe o requisito também subjetivo, para saber se aquele denunciado tem condições de ser posto num regime mais benéfico, e que o ordenamento ele é sistemático. O ordenamento é sistemático, as normas não devem ser interpretadas de maneira isolada. Então é muito comum hoje em dia que se faça o seguinte: quando ele é condenado a uma pena e precisa ser verificada a circunstância da prisão preventiva dele, ou seja, quanto tempo ele ficou preso preventivamente para fazer o abatimento, é necessário verificar se aquele denunciado já cumpriu os requisitos objetivos da progressão. Por exemplo, 1/6, 2/5, 3/5, a depender do crime praticado. Então, se ele tiver cumprido os requisitos objetivos, tudo bem, pode ser razoável a mudança de regime. Então, não deve ser uma subtração automática, tudo bem, senhores? Porque, do contrário, poderia permitir até uma quebra de isonomia para outros denunciados que não estiveram presos. E o outro ponto que é importante considerar no 387, parágrafo 2º, é que muitas vezes, isso é mais comum do que a gente infelizmente imagina, muitas vezes o denunciado, ora condenado, né, ele tem várias condenações. Ele é reincidente, ele tem maus antecedentes. Então, o que é que isso pode, né, produzir? A impossibilidade do juiz de conhecimento, muitas vezes, de analisar, inclusive, a unificação da pena, a soma e aqueles cálculos que são feitos no juízo executório. Então, muitas vezes, o magistrado não tem naquele momento. Então, ele permite que o juiz da execução criminal faça esses cálculos. Ele coloca, deixa de proceder à detração penal, a análise melhor se oportuniza, melhor se faculta, melhor se permite no juízo executório. Tudo bem? Então, essa é uma importante consideração que deve ser feita no 387, parágrafo 2º, um dispositivo delicado mesmo. Se os senhores digitarem na jurisprudência do STJ, principalmente, né, e verificar os acórdãos, verificar as ementas dos diversos tribunais, os senhores vão vislumbrar que é um dispositivo bem complexo, bem heterogêneo, né? Uma hora é aplicado de uma maneira, outra hora é aplicado de outra, a partir de entendimentos que ainda não se firmaram de maneira homogênea, certo? O 387, ele também traz algumas menções bem relevantes, né? Já falamos sobre primeira fase, sobre segunda fase, sobre terceira fase, e o que mais que ele diz, né? O juiz pode fixar valor mínimo para reparação de danos causados pela infração. Dispositivo de aplicabilidade um pouquinho mais difícil, tá, gente? O 387.4, porque muitas vezes o juízo penal não tem elementos, ele não reúne elementos para analisar de que forma é possível haver uma indenização cível, né? Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo, né? Crime de homicídio consumado. Às vezes, o Ministério Público pede indenização, né? Para aquele contexto. Homicídio tentado, o rapaz muitas vezes ficou internado, muitas vezes, no hospital, se submeteu à cirurgia, teve prejuízos econômicos em casa por causa da tentativa de homicídio, e o Ministério Público, né, vem pedir uma indenização. Às vezes faltam elementos, a gente verifica na prática que faltam elementos. Muitas vezes fica só de boca, né? A parte vem, pergunta, e aí a vítima ou algum familiar, o que seja, diz assim: não, meu prejuízo foi de 3 mil, 4 mil. E a gente sempre reforça, né? Todas as partes reforçam. Tem como trazer algum documento, tem como trazer alguma evidência disso, e muitas vezes fica no campo oral. E aí o magistrado não reúne elementos para fixar valor mínimo para reparação de danos. E pior decisão é aquela que não se cumpre. Então o magistrado não tem como fixar valor 3 mil, 4 mil, 5 mil, sem que ele tenha elementos probatórios mínimos para fazê-lo, né? Então essa previsão do 387.4 para reparação dos danos causados pela infração tem aplicabilidade, é relevante, ela desponta, mas estou apenas reforçando que a sua aplicabilidade é um pouco mais dificultosa, porque às vezes faltam elementos e isso, infelizmente, acaba sendo decidido no juízo cível, com instrução probatória, né, com permissão de dilação de prazos, com permissão de amplitude de argumentos, né, coisa que o juiz criminal não vai naturalmente fazer. E aí, feitas essas disposições do 387, né,
fixado o regime, recomenda ou não a prisão, né? Tem possibilidade de converter a pena, tem possibilidade de decretar a perda de bens, tem possibilidade de manter na prisão, detração, o que seja. Aí a leitura da sentença ela é feita de modo imediato e oral. Essa é uma delicadeza também do procedimento do júri, né? Muitos doutrinadores que escrevem sobre isso até sempre destacam, e eu particularmente sempre me encantei com esse ponto, que é bem diferente no rito do júri, né? Porque o magistrado lá na vara comum, seja na civil, seja na criminal, ele tem todo o tempo, né? Ele pode fazer uma conclusão para o gabinete, ele pode fazer uma conclusão para a secretaria, ele pode levar para casa o processo, ele pode fazer de casa, né? Tudo eletrônico hoje em dia. Então, no rito do júri, não. O código manda. Pode haver alguma excepcionalidade, Lucas? Pode. De repente, uma sentença, suponhamos uma sentença gigantesca que o magistrado tem que proferir, não vai haver tempo hábil, às vezes está sem servidor para acompanhar a sessão, às vezes a escolta pede para levar o réu por conta de alguma delicadeza no sistema prisional, o que seja, tudo a gente pode imaginar. Aí o juiz lê depois, mas o código manda que ela seja lida de maneira imediata e oral. Outro ponto bem interessante sobre o qual eu vou falar, até quase concluindo aqui o que eu queria de sentença, é sobre desclassificação e sursi. Tá? É comum, e o código autoriza, vou ler até para os senhores um dispositivo interessante, que caso haja tese desclassificatória ou não havendo tese desclassificatória, os jurados neguem, né, na sua soberania, o dolo de matar, opere-se a desclassificação do 492, parágrafo 1º. Como isso funciona? Quando os jurados negam que o crime seja doloso, falece competência para o júri, conselho de sentença para o 7, apreciar o fato. A gente viu desde a primeira aula que o júri fala sobre crimes dolosos contra a vida. Se os jurados se afastarem aquele dolo, procede-se a julgamento para o juiz presidente, juiz singular, juiz togado. Então, 492 diz exatamente isso. Outro ponto importante que eu gosto sempre de destacar, já chegando ao final aqui dos tópicos da aula, é sobre desclassificação. Muito comum no rito do júri, senhores. Às vezes a defesa sustenta teses desclassificatórias, como eu deixei claro logo no início aqui do nosso encontro, né? Ela sustenta que não houve dolo de matar porque o crime era de lesão corporal. Ela sustenta que não houve dolo de matar porque o crime era de disparo. Então, é uma tentativa de afastar a competência do conselho de sentença. Conselho esse, sabemos que aprecia apenas julgamento de crimes dolosos contra a vida. E ainda há mais. Mesmo que a defesa não invoque, na pergunta correspondente ao dolo, para uma tentativa, como eu comentei com os senhores, os jurados podem, na sua soberania, fazer a afirmação de que o crime não foi doloso contra a vida e afastar a competência. Desponta nessas hipóteses o artigo 492, parágrafo 1º, né, sobre o qual eu falei logo no começo, que diz que a sentença será decidida pelo juiz presidente. Então, seja por um crime de disparo de arma de fogo, seja por um crime de lesão corporal leve ou grave, é possível que o magistrado faça a adequação e amolde, né, o novo delito, já que a competência vai ser do juiz togado, juiz singular, e não do corpo de júri. Então, neste momento, o magistrado vai analisar a potencialidade do novo delito. E é possível, inclusive, que seja infração de menor potencial ofensivo, lá na inserção da Lei 9.099. Então, entendam, é possível, por exemplo, que a lesão seja leve. E aí a lesão leve pode permitir, inclusive, a necessidade de ser representação da vítima, de se a vítima não quiser representar, o processo seja extinto. Tudo isso pode realmente emergir. Então, o magistrado vai analisar a possibilidade, após a desclassificação, de enquadrar na Lei 9.099, tá? E pode ser um crime de menor potencial ofensivo. Outras vezes, acontece também de o crime permitir o sursi processual, aquele também da Lei 9.099, para crimes ali, né, com penas bem inferiores. E aí, naquele momento da sentença, da suspensão condicional do processo, é na prática, bem corriqueiro, que o magistrado já converse
com a promotoria e com a defesa. Após a desclassificação, o magistrado ágil deve realmente fazer dessa forma para evitar nova audiência. Então, ele verifica, naquele momento, que o crime permite o sursi processual, conversa com a promotoria, conversa com a defesa e eles oferecem a possibilidade do acordo. Mas, Lucas, no próprio júri, na própria assentada, sim. Vamos lá novamente. O artigo 492 diz, inclusive, que caberá proferir sentença aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado infração de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguinte. Então, aquela disposição lá da lei dos juizados especiais criminais pode ser, sim, aplicável no corpo do júri. Havia uma discussão muito comum na doutrina e na jurisprudência a respeito da constitucionalidade desse dispositivo. Porque se dizia que, não, estão subtraindo do júri ali competências, estão ampliando competências, o júri só julga crimes dolosos. Esse rito tem que ser, essa parte tem que ser declarada inconstitucional, o tribunal do júri não tem que julgar sobre isso. Mas isso não prevaleceu, tá? O sursi processual, a análise pós-desclassificação, tudo isso costuma ser feito mesmo no juízo, tá? Às vezes, o promotor, pode ser comum isso, ele pede vista para se manifestar sobre os termos de acordo, às vezes a defesa também vai conversar com o denunciado, mas, via de regra, isso é muito comum, tá? Para esses casos que eu estou mencionando, é muito comum que o juiz já verifique, já fale com a promotoria, já fale com a defesa e o acordo seja manifestado. E de que forma esse acordo pode ser manifestado, né? Vai ficar na ata de audiência que operou-se a desclassificação do artigo 492 e que o juiz verificou que a infração permite, por exemplo, né, como eu disse, suspensão condicional do processo e elencará as suas condições. Eu vou suspender o processo por tanto tempo. E aí, feita essa consideração, fica suspenso o processo por tanto tempo e desde que atendidas as seguintes condições. E aí o juiz fixa as condições, comparecimento mensal, não pode frequentar certos lugares, proibições de contato, não pode mudar de endereço, dentre outras circunstâncias, tá certo? Então, essas são as considerações sobre desclassificação e sursi processual bem comuns no rito do júri, para que a gente tire mesmo aquele mantra, né? Aquela frase, quase um jargão assim, de que o júri só julga crime doloso contra a vida. Tudo bem, sim, mas pode haver desclassificação e pode haver, como eu sempre menciono, crimes conexos. A gente vai resumir um pouco mais, inclusive, quando a gente for falar na quinta aula, né, de novas disposições, muitas controvérsias, a gente vai mencionar também, muitas circunstâncias complexas que permitem muita cisânia, seja na jurisprudência, seja na doutrina. Vamos agora ver o que é que o quiz pode nos reservar. E a gente vai fazer, depois desses questionamentos, né, em cada um deles, claro, como a gente sempre fez nos outros encontros, um pequeno apanhado, né, do que a gente discutiu aqui na aula. Então, vamos ver o que é possível de nós apreendermos a partir das perguntas que a gente selecionou para que vocês possam acompanhar aqui os estudos. Na linha do Código de Processo Penal, questiona-se ao conselho de sentença. Vamos analisar assertiva por assertiva. A. Sobre matéria de fato e se o acusado deve ser condenado. A B já bota matéria de direito e se o acusado deve ser absolvido. No item C, sobre matéria de direito e se deve ser condenado. E no item D, sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Discutimos, senhores, no artigo especificamente 482, exatamente este ponto. É sempre bom que nós possamos rememorá-lo. No Brasil, a partir das disposições do CPP, o júri não decide sobre questão de direito. Não cabe ao júri dizer se é hediondo, se o crime é de continuidade delitiva, se o crime é de concurso material, se o crime tem uma tipicidade X ou Y, se o crime tem preenchimento do fato típico por inteiro. Não há essas disposições jurídicas a serem enfrentadas pelos jurados.
No Brasil, o júri fala sobre questão fática, sobre arcabouço fático, sobre contingência de fato, sim ou não quanto à materialidade. A autoria relacionada aos disparos de arma de fogo foram praticados dessa forma. A participação relacionada a concorrer para o crime houve dessa forma. O meio cruel utilizado, o recurso de dissimulação, o enforcamento, o aborto, foi configurado desta forma, matéria de fato e não de direito. E lembrando que no 482, o júri também responde se deve ser absolvido. Até comentei com os senhores que essa é uma crítica comumente estabelecida, né? Principalmente por membros do Ministério Público, mas não só, claro, por eles, no sentido de que no Brasil deveria, né, segundo eles, ser perguntado se condena. Seria uma lógica a mais, já que o denunciado está posto a um julgamento que pode, né, ser também condenatório. Mas não é o caso na nossa legislação. Aqui se questiona se o acusado deve ser absolvido. Então, a nossa resposta, naturalmente, é o item D, sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido, que é exatamente a disposição do artigo 482 do CPP. Então, bem importante o tema, porque muita gente faz a confusão achando que os jurados também falam sobre direito. Não, direito é encargo, né? É atribuição do juiz-presidente. Tudo bem? Vamos ver, então, o próximo enunciado. No rito do júri, as decisões serão tomadas por maioria de votos em qualquer hipótese, 3/4 em qualquer hipótese, unanimidade em caso de condenação, maioria de votos em caso de condenação. Primeira aula, a gente discutiu isso e eu sempre pontuei ao longo dos outros encontros. No Brasil, a gente não faz distinção exata caso seja condenação ou caso seja possível uma absolvição. Não há essa distinção quanto ao quórum em relação aos possíveis juízos. Então, a gente deixou claro, inclusive, numa disposição expressa 489, que as decisões do Tribunal do Júri, elas serão tomadas por maioria de votos, né? Não há no país discussão a respeito de unanimidade. Na nossa legislação processual penal é um argumento apenas de amor ao debate, porque na nossa legislação processual penal, o código é categórico, não há que se falar de necessidade de unanimidade ou de maioria qualificada, tá? Então, é preciso que seja por maioria de votos. Unanimidade ou maioria qualificada, como no caso de 3/4, não existem na nossa legislação processual. Eu fiz menção a essa questão de, em caso de condenação ou em caso de absolvição, né, o que seja, porque em alguns ordenamentos o quórum se modifica a partir do resultado, né, que possa acontecer, seja condenação, seja absolvição. Aqui no Brasil não, é maioria em qualquer hipótese, é o artigo exatamente 489 do CPP. Então, nossa resposta fica como sendo o item A, certo? Nos termos do Código de Processo Penal, a sentença proferida pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri considerará circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, desprezará a abordagem dos crimes conexos que não sejam dolosos contra a vida. C. Determinará obrigatoriamente a execução provisória da pena e será lida no prazo máximo de 24 horas após encerrada a sessão. Fiz todas essas considerações, vamos ler um a um, ao longo do nosso encontro, né? Na sentença, o juiz pode analisar crimes dolosos, analisar os crimes conexos, até mencionei os casos aqui, né? De possível disparo, por exemplo, que possa haver uma desclassificação, mencionei casos de lesão, mencionei corrupção de menor, mencionei em outros encontros alguns delitos que podem acompanhar o crime de homicídio. Às vezes um contexto autônomo de roubo, matou, depois roubou. Às vezes um contexto autônomo, matou, depois furtou. Contextos autônomos e diversos podem permitir tudo isso. Então, julga sim crimes conexos, né? Obrigatoriamente se determina a execução provisória da pena. Comentei da alteração da Lei 13.964/2019. O juiz pode mandar
proceder à execução provisória em crimes, né, com condenação maior ou igual a 15 anos, mas ele não está obrigado a fazê-lo. É o artigo 492, como eu mencionei no nosso encontro, parágrafo 3º. Ele pode deixar de autorizar essa execução provisória quando ele entende plausibilidade, proporcionalidade numa possível revisão da pena dele. Então, não é automática a disposição. E não será lida no prazo máximo de 24 horas. Comentei, inclusive, que uma das características bem peculiares, bem singulares do Tribunal do Júri é de que a sentença deve ser lida em plenário pelo presidente antes de encerrada toda a sessão, né? Então, é um caráter bem imediatista mesmo, oral, direto, né? Porque, via de regra, temos um público, né? Um público bem consolidado, estudante, as partes, familiares, vítimas, réus, todo mundo que está acompanhando. É um momento de solenidade e bem publicizada. Então, não deve ser regra. Pelo contrário, uma exceção muito evidente, caso aconteça de um magistrado não poder ler a sentença naquele momento. Então, nosso item, inevitavelmente, é o item A na nossa resposta, porque o juiz deve considerar circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Tá? Aí o B fica falso pelo conexo, o C não torna obrigatória, né? O advérbio torna incorreta a assertiva, e na C é imediata. Então, são essas as considerações aí do nosso quiz. Então é isso, até o próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.